Deus enviou seu Filho que estava totalmente unificado a Ele. Por isso, os ensinamentos que Jesus nos trouxe era a voz do Pai falando através dele, Jesus. Né? Se nós confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, não seremos salvos? O que é confessar? Será que é só dizer que eu confio em Jesus? Não. É ter perfeita confiança nos seus ensinamentos. E não só a confiança, que isso não vai bastar. Nós temos que aprender a viver esses ensinamentos até eles aos poucos fazerem parte de nós. Né? Aí o Pai estará plenamente vivificado em nós. Né? Então, diríamos que ele está em nós e nós estamos nele, né? Como fala o ensinamento. Porque Deus nos deu, diria, do seu próprio Espírito para nos criar. Então, ele desprendeu uma partícula do seu Espírito em tudo aquilo que ele criou. Então, essa partícula do seu Espírito, ela habita o nosso ser. E habita o ser de todos os nossos irmãos. Né? Nós podemos estar distantes ou podemos estar próximos do Pai. Mas o amor do Pai nunca deixa de estar presente em nossa vida. Né? Então, cada partícula que habita o nosso ser é um pedacinho de Deus. Um Deus em potencial que para ser manifestado e vivificado em toda a sua potencialidade. Esse é o grande amor do Pai por nós. Por isso que Deus nos amou primeiro. Quanto mais nós nos conscientizamos disso, mais nós vamos adquirindo total confiança no Pai. Por isso, se nós conseguimos enxergar esse amor do Pai em tudo o que nos acontece, nos desafios, nas circunstâncias mais difíceis, nós não vamos nos desesperar, porque nós vamos sentir que o Pai habita o nosso interior e Ele está junto com a gente. Podemos ainda não conseguir manifestar esse poder de Deus como Jesus fazia, mas assim, se nós confiarmos plenamente nisso, nessa verdade, nós não teremos medo nos momentos mais difíceis. Nós não culparemos os outros, nós não entraremos em desespero, em confusão, nem conflitos, nem revoltas, nem depressões, nem tristezas, porque nós vamos cada vez confiar mais que o Pai habita o nosso interior, para nós podermos vencer tudo. Né? Como fala o ensinamento, onde há amor, não há temor. Né? Então, se nós vemos o amor do Pai, por que nós vamos ter medo? Né? E são esses mesmos sofrimentos que nós passamos que estão lapidando o nosso ser para que nós possamos vivificar esse amor e toda essa potencialidade do Pai que habita o nosso interior. E esse imensurável amor de Deus já está presente em nossos corpos mais tensos, emocional, ou mental, ou emocional, nosso corpo físico. E se Deus está em nós, Ele está em tudo, né? Em tudo aquilo que Deus criou, né? Em cada ser, na natureza, em tudo que existe, né? Então, se nós vamos olhar os nossos irmãos como um Deus em potencial, se nós estamos magoados, nós estamos com raiva, nós estamos irritados, nós julgamos, ou às vezes nós desprezamos nossos irmãos, nós não estaremos fazendo isso com Deus, com o nosso Pai, e ainda dizemos que amamos Deus. Então, podemos não ver Deus nos nossos irmãos, mas eles representam Deus na matéria assim como nós, somos essa parte de Deus. E será que nós alcançamos esse entendimento? E ao mesmo tempo que nos invade uma enorme gratidão, nós percebemos também essa responsabilidade. E nós temos esse exemplo de Deus através das nossas próprias práticas. Sermos esse exemplo que possa ser observado pelos nossos irmãos e eles possam sentir essa partícula de Deus em nós para vibrar a partícula de Deus que habita o interior de cada um. Então, eu acho que Francisco de Assis, ele amou profundamente Jesus. Pois
Em Jesus estava o Pai. Então, amando Jesus, ele estava amando o Pai. Para manifestar esse amor, ele amou todos os irmãos, todos os seus irmãos, sem ver neles maldade, sem julgar, não considerando os atos de cada um, nem o que cada um fazia, mas ele vem do Pai em cada um dos seus irmãos. Né? Ele não só amou os irmãos, como ele amou tudo aquilo que Deus criou. A natureza, os animais, os pássaros, os peixes, as árvores, amou as pedras, o ar, o sol, a lua, as flores. E tudo aquilo que foi criado por Deus era uma maneira de Francisco de Assis amar incondicionalmente. E em tudo ele via Jesus. Então, ele, vendo Jesus, ele expandia cada vez esse amor. Ele acreditava incondicionalmente em Jesus. E esse foi o caminho que Francisco de Assis seguiu. Seguir Jesus em todos os seus passos, sem duvidar, sem colocar empecilhos nem questionamentos mentais. Por isso que ele é um exemplo até hoje desse amor. Né? Ele é um exemplo vivo dos ensinamentos de Jesus praticados na vida. E ele é o nosso exemplo. Porque através de Francisco de Assis, nós também podemos vivificar a nossa vida. Sentir o Pai vibrando em nós. E aprendermos a amar tudo que Deus criou. Todos os nossos irmãos e tudo que existe à nossa volta. Então, Francisco de Assis é o nosso grande exemplo. Se nós conseguirmos viver um pouquinho Francisco de Assis, nós estaremos vivendo um pouquinho de Jesus. E nós conseguiremos manifestar Deus através daquilo que fazemos. Manifestar Deus na nossa frequência.